O gerente da TV Cachoeira, Daniel Nunes, foi vencido pelo cansaço. Em contato com a empresa de telefonia Vivo, buscou o cancelamento de 6 contratos, onde 5 deles tiveram o período de fidelidade vencido. Mas precisou assumir o pagamento da multa, que, segundo a telefonista, será aplicado nas 6 linhas. Na verdade, a Justiça determina que, independentemente do tempo de fidelidade, que as linhas sejam canceladas sem a cobrança da multa, em virtude justamente do sinal ruim da operadora aqui em Cachoeira do Sul. Só que, na prática, a loja local ela não tem um canal exclusivo com a Vivo que ela possa fazer imediatamente esse cancelamento. Então, na primeira tentativa que nós fizemos, através da central da Vivo, pelo telefone, a informação dos atendentes ela é uma informação padronizada, de que a Vivo não tem a possibilidade de fazer o cancelamento sem a cobrança da multa por tempo de fidelidade, ou que está em vigor, não é, a fidelidade, a menos que o cliente faça o pagamento dessa multa rescisória, né, referente ao tempo da fidelidade. E eles desconhecem essa liminar que foi emitida pela Justiça, justamente determinando que seja feito o cancelamento sem a cobrança do tempo de fidelidade. Então, voltando até a loja da Vivo, tentamos fazer o contato. Aliás, em 2 ocasiões, quando chegamos efetivamente no ponto de fazer o cancelamento e relatando a existência dessa liminar, a ligação misteriosamente caiu. Mas vamos colocar fé aí e imaginar que foi só uma questão técnica, né? E aí, na última tentativa, nós efetivamente solicitamos o cancelamento, mesmo com a cobrança da multa. Mas é fato que a Vivo ela está desrespeitando a decisão judicial, essa em caráter liminar, desconsiderando essa decisão, enfim, e a gente não tem um canal efetivo para poder fazer o cancelamento. Na última segunda-feira, a promotora de justiça, Débora Becker, concedeu entrevista garantindo o direito aos consumidores via liminar. Em um primeiro momento, essa liminar autoriza que aquele consumidor insatisfeito com a prestação do sinal da telefonia ou do sinal de dados, né, da internet móvel, tanto da zona urbana quanto da zona rural de Cachoeira do Sul, rescinda o contrato ou cancele o contrato sem qualquer imposição de multa ou outro encargo ou penalidade. Né? Se o argumento for a má prestação do sinal, está autorizada então a rescisão desse contrato sem nenhum ônus para o consumidor. E também determinou que em 60 dias a Vivo dissesse quais as medidas que ela pretende tomar para restabelecer ou melhorar a qualidade do sinal e da internet em Cachoeira, e ainda determinou que a Anatel remeta para o Poder Judiciário informações do acompanhamento que ela, como agência reguladora, desenvolve e desempenha periodicamente aqui no serviço também de Cachoeira. No contato, a atendente deixa claro que desconhece a liminar. Aqui no sistema não tem nada disso. Tá? No caso, em relação ao cancelamento, a gente segue as regras da Vivo. E a regra é, se você tem uma fidelização, que no caso é o desconto, então se você realizar o cancelamento, vai gerar cobrança. Tá. Eu vou prosseguir então com a solicitação de cancelamento. E casos como este chegam aqui no EDECOM. É o coordenador que vai falar para a gente que só no primeiro semestre foram 590 atendimentos, porém reclamações de consumidores referente ao pagamento, referente às faturas. Exato. A grande maioria das reclamações que chegam até o escritório de defesa do consumidor, elas têm relação com a contestação de faturas. Neste primeiro semestre, tivemos um total de 590 reclamações só de empresa de telefonia. Desses 590, somente 2 relativos à questão da cobertura da qualidade do sinal, que foram 2 moradores lá da localidade do Piquiri, do interior aqui de Cachoeira. No seu entendimento, o que leva? Porque a gente sabe, o senhor tem ciência de que a cobertura, o sinal da Vivo é ruim no município. Sim. Por que os consumidores não buscam o serviço aqui, não buscam reclamar sobre o que é ofertado? Eu acredito particularmente que o que leva o consumidor a não fazer essa reclamação é a falta de opção do que fazer a partir daí. Nós temos hoje uma liminar vigente na cidade, onde os consumidores podem fazer o seu cancelamento sem qualquer ônus de multa contratual, e, no entanto, as reclamações que têm chego até nós não contemplam essa situação. Por quê? Porque o consumidor não faz o seu cancelamento, porque ele não tem outra opção. O que ele vai fazer depois que ele cancelar a linha dele? Para onde que ele vai? A principal loja da Vivo na cidade, ela atesta que atende apenas pessoa física, ou seja,
pessoalmente, alguém vai até lá, contrata um plano, isso individualmente, então essas pessoas são atendidas. Corporações, empresas não poderiam ser atendidas nessa loja. Mas, independentemente disso, é a única loja com o nome Vivo na cidade que se tem. Então, o Edecom nos auxiliou, inclusive, nesse sentido, mas a loja não tem um canal efetivo com a Vivo para fazer o cancelamento. E a outra loja que comercializa planos corporativos aqui na cidade atesta que eles apenas comercializam os planos, mas eles não têm como dar assistência. Aí o contato tem que ser feito do cliente diretamente com a operadora, pelos canais oficiais, telefone e o Meu Vivo Empresas, né, através da internet. O coordenador do Edecom disse que o gerente da JD Celulares atribuiu o não cancelamento a uma falha de comunicação interna da empresa, da loja. A outra loja não se manifestou. O procedimento de cancelamento da linha, ele num primeiro momento, ele é um procedimento administrativo. Não há nenhum artigo do Código de Defesa do Consumidor que seja atingido no momento em que o consumidor deseja, por vontade própria, fazer o seu cancelamento. Ele tenta fazer dentro da linha administrativa, utilizando o call center da empresa, utilizando a loja física da empresa. Se ele não conseguir, sim, ele vem aqui até o Edecom para receber as orientações de como proceder. Até porque em alguns locais, se o sinal não funciona, essa telefonia móvel não possibilita isso, a pessoa vai ter que ir fisicamente, vai ter que ir pessoalmente até uma loja. Exatamente, esse é um ponto importante. Se o nosso problema é de qualidade de cobertura, se ele não tem a possibilidade de fazer ligações, ele também não tem a possibilidade de fazer o cancelamento através do call center. Ele vai ter que fazer obrigatoriamente de forma presencial, na loja da operadora, ou através do site consumidor.gov.br. O Escritório de Defesa do Consumidor, situado aqui na Secretaria de Indústria e Comércio, na rua Davi Barcelos, 211, segundo piso, ele tem canais diretos com essas operadoras de telefonia. E algumas delas são realmente muito proativas na solução dos problemas. Então é uma boa opção do consumidor vir aqui, trazer o seu problema, e os nossos técnicos especialistas nessa área vão poder, de repente, não enfrentar aquela fila de muito tempo no telefone, ligando para um 0800, que às vezes cai na metade da ligação. Eu fico imaginando quantas empresas que tentam essa mesma situação, ou quem sabe pessoa física que tenta fazer o cancelamento e perde tanto tempo com isso. Talvez seja mais vantajoso pagar a multa, mesmo vigorando a liminar, do que perder todo esse tempo. Só que se a gente for analisar do ponto de vista de quantas pessoas talvez pensem dessa maneira, a gente nunca vai ter o exercício do direito. Então, efetivamente, vale a pena sim perder o tempo, né, e exigir que esse direito, que essa decisão judicial ela seja cumprida.